Olá, meus queridos! E aí, galera, como estamos aí seguindo com o nosso projeto de vida? Olha eu aqui outra vez, né, meus amores? A Prof. Tainá aqui para a gente continuar nessa nossa viagem com o nosso projeto de vida. Nós trabalhamos até o bloco 5, as 3 aulas do bloco 5. Agora nós vamos ter mais 3 aulas do último bloco, que é o bloco 6. E esse bloco, ele é muito especial, porque ele é um bloco onde vai falar ali das nossas realizações. Nós chegamos aí nesse momento em que vamos pôr a mão na massa, é o momento em que nós vamos nos focar mais ainda no que nós realmente pensamos para o nosso futuro. Então nós vamos começar com a nossa 4ª aula, a primeira aula do bloco 6, onde nós vamos falar de transformação. Que transformação é essa, professora? Que transformação, que tipo de transformação que a senhora está querendo nos passar? Então vamos dar uma olhadinha no nosso slide para a gente já resolver essa questão. Então vamos lá. Aula 4, bloco 6, transformar. Quando a gente vai falar em transformação, então olhem aqui para mim, junto aqui com a nossa tela, dá uma olhadinha para mim, isso. Quando a gente vai falar em transformação, a gente pensa, quem que eu quero me tornar? Então é nesse contexto da transformação que eu venho trazer essa aula para você. Quem você quer se tornar? Nós estamos aí, ó, desde o primeiro ano, batendo nessa tecla da nossa transformação, de nós sabermos, de nós discutirmos, de nós entendermos quem somos, onde estamos no mundo, quem está ao nosso redor, quem são as pessoas que importam para a gente, qual é a minha visão do futuro, o que eu pretendo fazer, planejando a minha vida, planejando o meu futuro. E agora eu chego nesse momento, essa pergunta que vem aí norteando tudo desde o início do nosso projeto de vida. Quem você quer se tornar? Nada mais justo do que analisar a transformação de uma borboleta. Começa ali, né? Com uma simples larvazinha aqui, ó. Né? E ela chega ali na folha, na árvorezinha, no lugar que ela quer fazer a sua metamorfose. Ela está ali cansada de rastejar na vida e chega um momento em que essa lagarta, ela quer mudar, ela quer se transformar. Então ela vai passar por todas essas fases aqui, olha que vocês estão vendo. E ela vai chegar neste momento aqui, a partir desse momento, é um momento de introspecção, é o momento em que ela vai ali pensar em tudo que ela viveu e vai passar por dores, por sofrimento, porque para ela chegar nesse estágio aqui, que é o nosso estágio final, que é a nossa linda borboleta, ela passa por uma transformação muito grande. E essa transformação não é fácil, não foi fácil para ela, causou dor, causou sofrimento, só que ela está aí, ó, linda e bela, né? Então, isso é só para mostrar para vocês que tudo na vida é possível. Você pode qualquer coisa que você quiser, você pode ser quem você quiser ser. Professora, eu quero ser um boiadeiro, pois você vai ser o melhor boiadeiro que o estado de Rondônia já viu. Professora, eu quero ser veterinário, você o melhor e o maior veterinário que Rondônia já viu. Eu quero ser um cientista, você pode ser o melhor cientista do estado de Rondônia e do mundo. Você quer ser um professor, você quer ser um médico, você quer ser um enfermeiro, você quer ser um agricultor. Não importa o que você quiser ser, você pode, você é capaz e você consegue. Porque você é essa borboletinha que está aí em transformação. E você vai chegar no momento que você vai só brilhar. Beleza? Então, quando a gente fala em quem você quer se tornar, vem essas perguntas.
Primeiro, você está satisfeito com quem você é hoje? Vamos fazer aqui uma autoanálise nessa primeiro momento da nossa aula. Você está feliz com você? Você está satisfeito com quem você é? Com quem você está se tornando? Então pensa aí um pouquinho. Vai pensando nessas perguntas. Aí vem a outra pergunta. Há algo em você que você gostaria de transformar? Enquanto vocês pensam aí nessas perguntinhas, uma respostazinha rápida que você não precisa falar para ninguém, está aí só na sua cabecinha, a prof aqui também tá. Porque nós não somos perfeitos, né? Todos nós temos os nossos medos, os nossos desejos, as nossas metas para conseguir. Então, eu também estou aqui respondendo. Será que eu estou satisfeita? Eu, Tainá, estou satisfeita com quem eu sou? Há algo em mim que eu gostaria de transformar? A gente está falando em nós, tá? No meu eu. E por último, ao se transformar, uma pessoa também pode ajudar a transformar a sociedade? Será, gente, que quando você se transforma, quando você muda o seu modo de ser, isso também transforma a sociedade? Vamos para um exemplo bem prático. A pessoa que toda bala que ela pega, todo bombom, ela joga na rua. Com todo papel de notinha do mercado, ela vai, amassa e joga na rua. Só que chega um momento em que essa pessoa ela vai passar por uma análise pessoal. E ela vai chegar e dizer, não, eu não estou fazendo certo. Tem gente que fala assim, por incrível que pareça. Se eu não jogar lixo na rua, o gari não tem mais serviço. Está pensando errado, né? Ele não está ali para catar lixo de ninguém. Ele cata porque, infelizmente, tem gente que joga. E esses lixos que a gente joga entope bueiros, suja um rio, deixa a cidade mais feia também, né? Uma cidade suja. E aí, você para analisar isso e ver o quanto você está sendo prejudicial. Ou ainda, tem gente também que fala, sabe o quê, galera? Mas todo mundo joga, mas você não é todo mundo. Lembra disso. Você não é todo mundo. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia, todo mundo fala isso para você. Você não é todo mundo. Então, você também não vai jogar lixo no chão. A partir do momento que você pensa nisso, aí você diz, a partir de agora eu não vou jogar. Quando você cria esse hábito de não jogar lixo na rua, as pessoas que estão ao seu redor também vão ser influenciadas, porque você também vai dar um toque. Ei, faz isso não. Bora lá juntar. Mudou alguma coisa na sociedade? Pelo menos a sociedade que você está ali ao seu redor, vai ter essa mudança. Então, são pequenos detalhes, pequenas coisas que podem mudar muito. Então, vem a pergunta. Quando a pessoa ela se transforma, essa transformação também pode ajudar na sociedade? Eu acredito que sim. Então, essas foram as 3 perguntas para nortear a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Transformação de si. Então, vamos falar agora de transformação pessoal. E o que isso tem a ver com o meu projeto de vida? Você vai ver que tem tudo a ver essa transformação pessoal com o projeto de vida. Então, vamos dar um zoom na tela para ver tudo melhor. É isso, porque a prof é meio cega, né? Vamos lá. Há aspectos de nossa vida sobre os quais não temos controle. A família e a classe social nas quais nascemos, as características biológicas que herdamos dos nossos pais, o primeiro contexto cultural no qual vivemos e muitas outras coisas. Já outros são passíveis de mudança, como o nosso comportamento. Ou seja, galera, existem coisas que é nosso, que nós nascemos, que não podemos mudar, mas existem outras que podemos sim mudar, que é o caso dos nossos comportamentos. Mudar hábitos alimentares e de estudos, interromper um vício ou padrões mentais, como o estresse e a ansiedade, são exemplos de transformações pessoais.
independente da situação mudar ou não, começa uma escolha. A partir dela, tem início o processo de autorregulação. O que é a autorregulação? É a capacidade de ter maior consciência e controle sobre as próprias condutas, favorecendo a mudança nas formas de pensar, sentir e agir. Então, olha para a prof aqui novamente. Quando você começa a pensar no que em você pode mudar, começa a fazer uma autoavaliação, começa a reorganizar o seu tempo para o seu estudo, para os seus hábitos saudáveis, para tudo na sua vida, você está fazendo a autorregulação. Então é muito importante para que você tenha um projeto de vida seguro, para que você tenha um projeto de vida de sucesso, você praticar a autorregulação. De vez em quando, se autoavalia, vê o que está bom, o que não está bom, o que você pode mudar. E aí você vai tendo essa consciência de autorregulação, tendo essa capacidade de encontrar em você o que você pode mudar para melhorar. Então, professora, eu estou com muita dificuldade em química. Ok? Tá com muita dificuldade em química? Então vamos deixar um pouquinho mais de tempo para estudar química dentro da sua semana. Ah, não, professora, minha dificuldade é em língua portuguesa, então vamos ler mais, vamos ouvir mais, vamos gastar mais tempo, gastar entre aspas, né? Organizar o nosso tempo para que eu tenha maior oportunidade de ter contato com a língua portuguesa. E assim você vai fazendo essa sua autorregulação, regulando o seu tempo, regulando as suas transformações, o seu modo de se comportar, o seu modo de agir. Eu sei que tem aqueles que estão naquela fasezinha um pouquinho rebelde, né? Que às vezes respondem o pai e a mãe. Será que isso é legal? Não está na hora de você se autoavaliar? De você pensar aí na sua conduta enquanto filho, ou ainda enquanto amigo, enquanto namorado, enquanto namorada, enquanto esposo e esposa, porque eu sei que tem também alunos que já são casados. E aí, não é hora de você pensar um pouquinho e transformar algumas coisas em você? Então, vamos seguindo para que a gente possa ter ali sucesso no nosso projeto de vida. Continuando ainda falando dessa nossa transformação, o primeiro passo para uma autorregulação é o quê? É o que a gente acabou de falar, é a nossa autoobservação. É preciso, eu até grifei aqui, ó gente, vamos dar um zoom para eu poder marcar aqui com o meu marcador de texto, vamos ver se ele vai aqui. Vou marcar com o marcador amarelinho para a gente não deixar isso passar. É preciso, não é a caneta, Tainá, é o marcador. É preciso observar a si mesmo para identificar quais são os hábitos, comportamentos, sentimentos ou pensamentos que você deseja mudar. Então, é necessário que eu faça essa observação em mim. Eu identifique o que é que pode estar incomodando não só as pessoas ao meu redor, mas a mim mesmo, que no meu hábito, que no meu comportamento, no meu sentimento ou no meu pensamento, pode ser mudado para melhorar. Depois que você faz essa autoobservação, que você identifica, você vai se autoavaliar, ou seja, avaliar as origens, as causas e as repercussões, quase que não sai, daquilo que deseja mudar. Então você vai fazer uma autoavaliação. Vamos dizer que é de hábitos. Vamos lá para os hábitos. Eu identifiquei que os meus hábitos alimentares não são tão bons, né? Eu poderia ser mais saudável na minha alimentação. De onde vem isso? Por que eu estou me alimentando mal? Então eu vou me identificar a origem. Por quê? Qual é a causa disso? O que está causando essa minha má alimentação?
E aí, ao mesmo tempo que eu vejo essa origem e essa causa, eu também já posso pensar no meu além. O que ela pode causar de bom? Qual é a repercussão daquilo? O que isso vai mudar na minha vida? E por último, se na autorregulação você identificar que é desorganizado, olha aqui outro exemplo, né? Pode avaliar que não se incomoda em estar em um ambiente desarranjado. Como consequência, a desorganização pode levar à queda de desempenho em atividades diversas, como os estudos. Aqui é um outro exemplo. Eu dei o exemplo da alimentação saudável e aqui tem o exemplo da pessoa que não é tão organizada, que ela é desorganizada. E aí, quais são os impactos que isso pode ter? A queda do meu desempenho em qualquer atividade, principalmente nos meus estudos, porque eu não vou conseguir me concentrar. Porque está tudo bagunçado, eu não vou conseguir encontrar nada, eu não vou conseguir organizar minhas ideias. Se a casa está bagunçada, suas ideias vão estar bagunçadas também. Então, são exemplos ali de autoobservação e autoavaliação. E aí, por último, nós vamos à mudança de conduta. O que é a mudança de conduta? É o último passo dessa nossa transformação, que ela pode ser realizada por meio de ações afirmativas, ou seja, de práticas que expressam a mudança, como arrumar o quarto antes de ir para a escola, ter o conteúdo das disciplinas organizado no caderno, ou ainda, voltando para a alimentação saudável, sempre buscar consumir mais frutas quando você pensar em um doce, consumir saladas, preferencialmente tomar sucos naturais. Então, ali são algumas dicas e algumas coisas que você pode mudar. Então, já é a sua mudança de conduta. Você também não pode mudar do dia para a noite, que esse impacto pode ser tanto positivo quanto negativo na sua vida, mas você tem que mudar aos poucos, ok? Então, vamos seguir com a nossa transformação. A autorregulação é uma competência importante para o desenvolvimento do nosso projeto de vida, uma vez que ajuda a criar hábitos que possibilitam estarmos atentos para viver a escolha que fazemos. Então, é chegada a hora de começar a sua transformação pessoal rumo a uma melhor versão de si mesmo. Então, olha para mim de novo. Quando você pratica a autorregulação, você vai conseguir viver melhor, porque você vai fazer escolhas melhores, você vai viver de forma mais tranquila e mais calma, você vai se reorganizar, organizar a sua mente aí, organizar os seus estudos, organizar a sua vida. E ainda há tempo, viu? Se você começa a praticar essa organização pessoal, depois que você chegar no seu trabalho, é tranquilo. A sua profissão, toda profissão, ela requer uma atenção, ela requer um bom desempenho. E isso você consegue se você já souber praticar a autorregulação, ok? Seguindo. Desculpa, prof, aí. E aí nós vamos aqui com outras perguntinhas. Deixa eu voltar aqui. Você consegue identificar seus hábitos de comportamento? Será que você consegue aí pensar aí o que você faz em relação ao comportamento? Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Então, você consegue identificar seus hábitos e seus comportamentos. Eu tenho um hábito de escutar muita música. Eu tenho o hábito de ler bastante também. Isso influencia no meu comportamento. E eu tenho algo no meu comportamento que eu preciso controlar, que é falar demais. Não é porque eu gosto de conversar, gente. Eu gosto. Às vezes eu estou conversando assim com você aqui e alguém aqui do meu lado falou de outra coisa, só que é um assunto que também para mim é interessante e eu tenho uma opinião sobre isso, eu mudo o meu foco daqui com você para cá, assim, num piscar de olhos. E você fica assim, mas como? Ela estava falando comigo agora, já está... Essa sou eu sou assim, às vezes ligada no 220. Eu sei que isso não é tão bom, né? Às vezes é bom, mas nem sempre é bom, porque eu faço as coisas sem perceber. Então, é algo que eu tenho também ali na minha autorregulação, fazer essa mudança. O que mais? Outra perguntinha para vocês. Acha que eles estão relacionados com o meio em que vive ou as pessoas com as quais
você convive, no caso do meu hábito, tem tudo a ver, né, gente? Professor que não fala muito é muito difícil, né? Então, eu sou uma pessoa que fala, que gosta de conversar, que gesticula demais, né? E é um hábito ali relacionado ao meio que eu vivo, sim. Vai pensando aí no de vocês. E o que mais? Você os considera recursos eficientes para mudar hábitos e comportamentos do quais não gosta? Eu acho, em mim, assim, que é um recurso para eu mudar, às vezes, alguma coisa. Gente, por mais que eu fique, às vezes, na frente de uma câmera aqui falando com vocês, por mais que eu goste de falar bastante, é incrível. Eu sou muito tímida, gente, muito tímida. Eu chego assim, se eu chegar hoje aí na sala de vocês, assim, em carne e osso, eu vou chegar meio, né, um pouquinho sem graça, porque eu sou tímida. Mas também passa rapidinho, porque o meu hábito de falar bastante vai me transformar ali numa pessoa que menos inibida. Então, eu uso ali esse meu hábito para poder mascarar a minha timidez. E, que mais? Quais outros recursos você consideraria? E aí eu vou deixar para vocês. Quais recursos você consideraria aí para mudar os seus hábitos ou seus comportamentos que vocês não são aí tão ali apaixonados por eles? E ainda tem mais. E aí a gente vai com os 4 passinhos, que a gente não pode esquecer desses 4 passos nunca, né? Então, como podemos mudar nossos hábitos e comportamentos? Primeiro, é quase que uma revisãozinha do que a gente viu até agora. A autoobservação, que antes de mais nada você deve ser capaz de observar quais são os seus hábitos e comportamentos. A autoavaliação, que a gente já viu também, que é poder identificar os aspectos que eu observei, identificar eles em mim e ver o que eles estão determinando para o lado bom ou não da minha vida. Então, você mesmo, para que você mesmo possa determinar se são adequados ou deseja alterá-los para alinhá-los aos seus objetivos e às realizações do seu projeto de vida. Então, pensa sempre que se esse hábito está ali ligado ao seu projeto de vida, se ele pode influenciar ou não no seu projeto. E aí vem a parte da ação, que não adianta eu me observar, eu me autoavaliar e eu não agir. Então, eu tenho que agir em prol da mudança do meu comportamento, do meu hábito que está ali me incomodando. É uma forma de concretizá-la. É relativamente fácil fazer a autoobservação e a autoavaliação. Eu falo relativamente fácil porque não é muito, a gente consegue mais observar e avaliar as pessoas que estão ao nosso redor do que a nós mesmos. Então, não é tão fácil assim, né? Mas não é impossível. Então, você faz, depois que você faz essa parte da observação e da autoavaliação, é mais difícil você começar a sua transformação. Então, é mais difícil efetivar as transformações ao pensar, sentir e agir. Por quê? Porque você já está acostumado com aqueles hábitos, com aquele comportamento, e você vai ter que ir ali se podando, sabe? Se controlando e ir mudando. É uma transformação que não acontece do dia para a noite. É uma transformação lenta, ok? Mas que você deve persistir. Para depois dessa ação você consiga fazer a sua autorregulação, que é o produto final dessa nossa transformação. É o conjunto das etapas anteriores, quando praticada de modo constante, gera maior consciência da sua conduta, modos eficazes de melhorá-las. A autorregulação exige um movimento circular e constante em autoobservação, autoavaliação e ação. Então, a autorregulação vem aí para fechar esse nosso pacote. Quais são os efeitos que as mudanças podem causar? Então, vamos dar outro zoom lá na nossa tela. Você acha possível estabelecer relações entre mudança na vida pessoal e impactos da vida coletiva? Então, quando a gente passa, lembra que eu falei se isso pode afetar a sua vida e a vida de quem te cerca? Então, sim, gente, a prática da autorregulação, que ela vai envolver essa observação, a autoavaliação e a ação,
pode levar a uma mudança de hábitos ou comportamentos. Essa ação pode transformar não só você, mas também as pessoas que estão ao seu redor, gerando impactos sociais. Em alguns casos, podem ser bem significativos. Então, uma simples mudança... Vocês me viram, me pegaram no flagra tossindo, né? Uma simples mudança pode transformar, sim, a sociedade ali que você está convivendo, as pessoas que estão ao seu redor. Algumas pessoas, elas perseguem o objetivo de contribuir para essas mudanças sociais maiores, que possam atingir um grande número de indivíduos. Aí eu trouxe para vocês duas figuras conhecidíssimas e importantíssimas para a mudança. Um exemplo é a brasileira Maria da Penha, que é a Maria Fernandes, que nasceu em 1945 e ainda está entre nós, cuja história de luta contra a violência doméstica levou à homologação da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida por todos e hoje tão falada e reconhecida como Lei Maria da Penha, que é a lei que é aplicada em casos de violência doméstica e violência contra a mulher. E outra personalidade que não é brasileira, mas que influenciou muito a sua mudança, os seus ensinamentos através das suas mudanças de hábito, foi o Nelson Mandela, que ele era sul-africano, reconhecido como o principal expoente da luta contra o regime segregacionista, quase que não sai, do apartheid. Então, gente, é nisso que vai estar ligado, olha aqui para mim de novo, a nossa atividade de hoje. Então, a atividade está totalmente ligada com transformação. E ainda mais, não só com transformação, como com essas duas figuras que eu comentei com vocês. Então, agora você vai escolher um dos dois, ou a Maria da Penha ou o Nelson Mandela, e vai realizar a atividade que foi enviada para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham curtido essa ideia de transformação e vamos seguindo com essa nossa luta por um mundo melhor e por pessoas melhores, ok? Um grande beijo e nós nos vemos na próxima classe.